Olá, tudo bem? Vamos falar de uma coisa que parece simples, mas não é. Quanto peso é demais para levantar no trabalho? A gente quase nunca para pensar nisso, né? Mas por trás dessa pergunta existe uma ciência inteira, fascinante, para manter todo mundo seguro. Hoje a gente vai mergulhar nessa ciência. Então, qual será que é o número mágico? Uns 15 quilos? 25? A gente tende a achar que tem um limite único, sabe? Um número que serve para todo mundo. Mas a verdade é bem mais complexa e, para ser sincero, muito mais interessante. É isso mesmo. A resposta não é um número fixo, tipo não levante mais que X quilos. É um cálculo, ou seja, o contexto é tudo. E a ciência, felizmente, nos dá uma fórmula para a gente descobrir o que é seguro em cada situação. E para a gente entender como esse cálculo funciona no mundo real, vamos para um lugar que talvez ninguém esperasse: um viveiro de produção de mudas. Um estudo analisou o trabalho por lá, e o que descobriram se aplica a praticamente qualquer ambiente de trabalho que a gente possa imaginar. Ok, primeiro, vamos entender o problema de verdade. Mesmo em trabalhos que parecem simples, sabe? Existe um desgaste físico que a gente não vê. Fazer o mesmo movimento, levantar peso, dia após dia, isso pode levar a lesões bem sérias, especialmente aquelas dores na lombar que ninguém aguenta. É exatamente aqui que entra a ergonomia. E olha, ergonomia não é só sobre ter uma cadeira confortável, não. É a ciência de projetar o trabalho para se encaixar nas capacidades das pessoas e não forçar as pessoas a se encaixarem no trabalho. É a base de tudo para deixar o trabalho mais seguro. Certo. Mas como é que os cientistas transformam essa ideia toda em números práticos? Eles usam uma ferramenta bem específica para quantificar o risco de levantar peso. Vamos dar uma olhada em como ela funciona. Essa ferramenta se chama Equação de Levantamento NIOSH. Mas calma, não precisa se assustar com o nome. Pensa nela como uma calculadora de risco. Ela foi criada justamente para avaliar as tarefas de levantamento e dizer qual é o limite de peso seguro recomendado para cada uma delas. E aqui é que está a parte genial. Toda essa ciência se resume a 4 perguntas bem simples. Primeiro, quão pesado é o objeto? Segundo, ele está perto ou longe do corpo? Terceiro, o corpo está torcendo para pegar? E quarto, com que frequência isso acontece? Cada um desses fatores age como um multiplicador de risco. Por exemplo, levantar um objeto longe do corpo é como usar uma alavanca. Isso coloca uma pressão muito maior nos músculos da lombar. Por isso que o movimento com torção pode ser bem mais perigoso do que só o peso do objeto faria a gente pensar. O ponto de partida da equação é 23 quilos. Esse seria o peso máximo em condições perfeitas, sabe? O objeto bem pertinho do corpo, sem precisar torcer o tronco, sem se curvar e levantando bem poucas vezes. A partir daí, qualquer coisinha que não seja ideal, tipo ter que se esticar ou girar, já começa a reduzir drasticamente esse limite seguro. Ok, agora que a gente entendeu a teoria, vamos voltar para o nosso viveiro de mudas e ver o que os pesquisadores encontraram quando aplicaram essa calculadora de risco nas tarefas do dia a dia de lá. E é aqui que a teoria encontra a realidade. Olha só o que os dados revelaram. Em 3 tarefas essenciais, o pessoal estava consistentemente levantando mais peso do que o limite seguro. Vamos olhar a primeira linha, o transporte de substrato. O peso real era de quase 25 quilos, mas o limite seguro para aquela tarefa específica, com suas distâncias e torções, era de pouco mais de 16 quilos. É uma diferença enorme. E esse gráfico aqui deixa a diferença bem clara, né? A barra azul, a mais alta, é o peso que estava sendo levantado. A barra verde do lado é o que seria o limite seguro. E essa diferença gigante entre as duas, essa é a zona de risco de lesão. E era um risco enfrentado todos os dias. Então, o ponto principal é que o perigo não vem só do peso. O estudo mostrou um outro tipo de risco, um que muitas vezes passa batido. Isso leva a uma descoberta bem surpreendente. Tinha tarefas como a seleção das mudas, em que os objetos eram super leves. O problema não era o peso, era a frequência. As pessoas faziam o mesmo movimento mais de 15 vezes por minuto. Vamos pensar nisso. É um movimento a cada 4 segundos, sem parar. Com essa frequência extrema, a equação NIOSH chega a uma conclusão chocante. O limite de peso seguro para essa tarefa é, na verdade, 0. O desgaste não vem da carga, mas da repetição sem descanso. Para resumir o risco todo em um único número, os cientistas usam o índice de levantamento. É bem simples, é o peso real dividido pelo limite seguro. A tarefa mais perigosa, aquela do transporte de substrato, marcou 1,53. Qualquer valor acima de 1,2 já é um baita sinal de alerta de que alguma coisa precisa mudar. Bom, a gente já identificou os problemas, mas a ciência não para aí, né? A parte mais importante é usar esses dados para achar soluções que funcionem de verdade.
Vamos ver como isso ajuda a construir um ambiente de trabalho mais seguro. As recomendações do estudo são super diretas e práticas. Usar carrinhos em vez de carregar peso nas costas, diminuir o peso dos sacos, mudar o layout das estações de trabalho para que as pessoas não precisem se torcer tanto e, muito importante, criar pausas e treinar todo mundo sobre o jeito certo de levantar as coisas. São mudanças que parecem pequenas, mas que fazem uma diferença gigante. Isso tudo nos leva a uma ideia final muito poderosa. Ergonomia não é sobre achar uma única postura perfeita e ficar nela o dia todo. É sobre criar um ambiente que permita a mudança, a variação. O corpo humano foi feito para se mover. Um bom design de trabalho entende isso e incentiva o movimento. E toda essa história faz a gente pensar não só no trabalho, mas na vida. Seja carregando as compras do mercado, pegando uma criança no colo ou arrastando um móvel em casa. Que pequenos ajustes, inspirados por tudo isso que a gente viu, poderiam tornar os movimentos do dia a dia mais seguros para todo mundo? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.